Olá, pessoas! Bem-vindos de volta à nossa aula sobre núcleo celular. A gente vai continuar de onde parou na aula anterior, né? Então, a gente vai começar a aula 2. Hoje a gente tem que entender como é a estrutura do DNA. E essa aula, ela vai demandar um pouco mais de atenção de vocês e já deixo para vocês uma dica. Terminou de ouvir essa aula, de assistir, desenha o DNA. Para entender biologia, fazer desenho é maravilhoso. A gente ativa a memória psicomotora e além da memória auditiva estar funcionando, né? A memória visual e a psicomotora vão agir juntas, tá? Então, quando terminar, pega uma folhinha, um papel em branco, lápis de cor, borracha e bora praticar. Então, para falar um pouquinho sobre DNA, a gente tem que primeiro relembrar algumas coisas básicas, né? A gente sabe que o DNA é um ácido nucleico, como a gente já falou na aula passada, que tem duas fitas, né? Então, essas fitas são, na verdade, duas cadeias de nucleotídeos, que em conjunto, né, obviamente, cada cadeia forma uma fita. Essas duas fitas estão presas umas às outras pelas ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas e ainda são torcidas entre si, formando aquilo que a gente conhece como modelo da dupla hélice, né? Aquelas fitas entrelaçadas uma com a outra. Agora, o que a gente tem que conhecer de novidade são algumas coisinhas aqui. Então, ó, primeira coisa, essa imagem aqui, ela representa o DNA com suas moléculas desenhadas. Então aqui a gente vê o quê? Grupo fosfato ligado a uma pentose, no caso aqui a desoxirribose, e a base nitrogenada. Então isso aqui é um nucleotídeo. Fosfato, pentose, base, fosfato, pentose, base, fosfato, pentose, base. Do outro lado, a mesma coisa. Fosfato, pentose, base, fosfato, pentose, base, fosfato, pentose, base, fosfato, pentose, base. Então, nessa imagem, de cada lado, a gente tem 4 nucleotídeos. Só para reforçar o que a gente já viu na aula anterior, entre adenina e timina são 2 ligações de hidrogênio, entre guanina e citosina, 1, 2, 3. 3 ligações de hidrogênio. Tá certo? Então, por isso que elas também são diferentes, formam esses pares específicos. Se vocês notarem, eu acho que vocês já devem ter percebido isso, né? Que nessa fita aqui, por exemplo, os fosfatos estão apontando para cima, né? Estão acima da pentose. E aqui eles estão aparentemente para baixo da pentose, né? Isso aqui é muito importante, tá? Por quê? Isso aqui representa a chamada natureza antiparalela do DNA. É essa natureza que, entre outras coisas, faz com que as duas fitas se torçam uma sobre a outra, tá? Que fiquem torcidas ali uma sobre a outra. Então, o que acontece? Existe uma sequência de carbonos na pentose, na desoxirribose. Essa imagem aqui, ela numera esses carbonos. Estão partindo da base nitrogenada, então da timina, da citosina, da guanina. Vem o primeiro carbono, o segundo, o terceiro. Nota que aqui o terceiro ele tem um O e uma continuaçãozinha que vai ligar com o próximo nucleotídeo, tá? O quarto carbono e o quinto carbono. E este quinto carbono ligado ao fosfato, tá? Então, se eu tiver que vir numerar esses carbonos nesse desenho, eu vou olhar o quê? Ó? A base está aqui. Então, o carbono número 1 é esse, o 2, o 3, ligado ao próximo fosfato, ó, tá vendo? O 4 aqui nessa pontinha e o quinto carbono aqui fora. Para vocês enxergarem bem isso daqui, isso aqui é um pentágono, né? A gente está vendo esse formato geométrico. Em cada vértice do pentágono, a gente tem um átomo.
Então, nesse vértice aqui é o oxigênio. E nos outros 4 vértices são carbonos. Então, carbono, 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 e o 5º carbono está para fora. Tá? Então, para vocês conseguirem enxergar bem isso daí, dá para a gente partir dessa premissa. Tá? Então, por exemplo, ó, vamos aqui escrever, marcar isso para vocês na imagem. Então, se eu pegar novamente aqui, ó, cadê minha ponteirinha? Perdi a ponteira, ó. Achei. Cadê a minha ponteira? Ah, não estou conseguindo usar minha ponteira. Então, ó, vamos usar aqui o marca-texto mesmo, tá? Então, carbono número 1, 2, 3, 4, 5. Se eu vier para o outro lado, eu tenho que seguir a mesma direção. Então, da base para a pentose, carbono número 1. Só que agora é o seguinte, olha, vocês viram que aqui eu fui para o sentido contrário ao do oxigênio, ó. Aqui tem que ser a mesma coisa, porque o O está aqui embaixo agora. Então, número do carbono número 1, 2, 3, 4, 5º carbono. Tá? Então, a numeração dos carbonos na pentose tem que levar isso em consideração. Começa no carbono que está ligado à base nitrogenada, segue os carbonos da pentose e termina no último que está fora dela. Tá legal? Isso justifica essa marcação de 5 linhas, 3 linhas, e que do outro lado está invertido. Ó. O 5 está embaixo, o 3 está em cima. Por quê? Isso daqui representa a direção de construção do DNA, tá? Dos ácidos nucleicos. Quando um DNA é formado, ele sempre vai conectar o fosfato que está no carbono 5 de um nucleotídeo com o carbono número 3 do nucleotídeo anterior. Então, se aqui eu tenho, ó, vamos supor, o 5 do 3, onde está esse 5? Está aqui. Oh, vou até usar aqui esse outro lado. Ó. Onde está o carbono número 5? Tá, o carbono 5 está aqui. E na continuação, o 3 vem aqui. Ó. 5, 3. 5, 3. 5, 3. 5, 3. E aí vai. 5, 3, 5, 3. Porque essa ligação entre nucleotídeos, que se chama ligação fosfodiéster, ela acontece entre o fosfato de um nucleotídeo, que está no carbono número 5, né? No 5º carbono da pentose, com o carbono número 3 da pentose do outro nucleotídeo. Tá? Então é o carbono 5 de um nucleotídeo. Vamos aqui pegar de novo. Vou mudar de cor aqui mais uma vez. Então, ó, carbono número 5 de um nucleotídeo ligado ao carbono número 3 do outro nucleotídeo. É isso que une um nucleotídeo no outro, no seu vizinho. O 5 de um nucleotídeo no 3 do anterior. O 5 no 3. Tá legal? E é essa a direção de construção. A gente até brinca, né? Que o sentido da vida, aquela coisa filosófica, é do 5 linha para o 3 linha. Por quê? É nessa direção que o DNA é produzido nas nossas células. Quando uma célula duplica o DNA, ele é construído obedecendo essa direção, esse sentido, tá? Do 5 linha para o 3 linha. Ah, mas é antiparalelo. É porque um vai para baixo, outro vai para cima. Mas a direção é sempre essa. O sentido é sempre esse. 5 linha do 3 linha. Tá legal? Então, além da gente conhecer aquilo que a gente já sabia do DNA, da dupla fita, com base nitrogenada, adenina, timina, citosina, guanina, ligação de hidrogênio, dupla hélice, tem que também saber disso. Tá? Da ligação fosfodiéster, que une 2 nucleotídeos um no outro. Ligação essa, que é entre o carbono número 5 de um nucleotídeo, né? O fosfato está nesse carbono número 5.
com o carbono 3 do outro nucleotídeo, e saber dessa natureza antiparalela. Tá legal? Então, essas duas últimas informações sobre o DNA são muito importantes. Não esqueçam delas, porque nos próximos conteúdos a gente vai acabar precisando relembrar dessa natureza antiparalela e desses 5' e 3' que eu acabei de falar. Tá legal? Se precisar pausar o vídeo, galera, pausa o vídeo, anota as coisas, mastiga isso no cérebro para poder entender e depois retoma o vídeo, tá bom? Uma última coisa para essa aula, que é importante a gente conhecer sobre o DNA, é essa relação de Chargaff, tá? Porque, assim, as bases formam pares umas com as outras. Então, em termos de proporção matemática, existe uma regra, um padrão a ser seguido, tá? Então, aqui eu destaquei para vocês esses padrõezinhos e alguns raciocínios que ajudam a gente a lembrar. Então, por exemplo, bases do mesmo par sempre estão em quantidade igual no DNA. Se não houver mutação que modifique o par, se eu tiver uma adenina, tem que ter uma timina, porque tem que fazer par com uma com a outra, né? Se eu tiver 2 adeninas, 2 timinas. 100 adeninas, 100 timinas. O mesmo serve para guanina e citosina. Base do mesmo par tem que estar em igual quantidade. Então, antes de vocês surtarem com a matemática, vê como isso é fácil, tá? É uma igualdade, nem fiz conta ainda. Tá legal? Onde que começa a conta? Nessas últimas considerações. Todas as bases do DNA juntas correspondem a 100% do DNA. Né? Se está tudo junto, não falta nada, eu tenho 100% do DNA. E se eu juntar bases de pares diferentes, tem que dar metade do DNA. Então, por exemplo, se eu juntar adenina com citosina, tem que dar 50%. Se eu juntar adenina com guanina, tem que dar 50%. Se eu juntar timina com citosina, 50%, ou T com G, também 50%. Então, se eu tiver que somar bases de pares diferentes, o total dessas duas bases tem que ser 50%. Tá? Essa é uma regrinha matemática que daqui a pouco vocês vão ver como ela vai ser útil. Tá? Então, como é que a gente aplica essa relação de Chargaff num exercício? Está aqui o exercício modelo. Ó. A análise genética de 2 espécies de plantas revelou que a planta 1 tem a timina compondo 18% das bases nitrogenadas do seu DNA e a planta 2 tem a citosina compondo 26% de suas bases nitrogenadas. E aí, partindo dessa informação, vocês têm que me dar as porcentagens das demais bases. Então, vou resolver uma para que vocês vejam o raciocínio. Então, o que a gente tem? A planta 1, para começar com ela, a gente tem qual a informação? Que a timina vale 18%. Se a timina, deixa eu voltar para cá com o laser, se a timina vale 18%, quanto vale a adenina? Não é igual? Então, a adenina também é 18%. Tá? É uma igualdade para a base do mesmo par. Então, das 4 bases, já tenho aqui a resposta de 2, timina e adenina. Como é que eu vou achar das outras duas, do C e do G? A gente tem que pensar no seguinte, todas as bases juntas não dão 100%. Eu já tenho 18 da adenina, 18 da timina, certo? 18 mais 18 vai dar 36, que nem está aqui. Então, o que faltar para 100 é a soma de citosina e guanina. Então, o que eu fiz aqui foi o quê? C mais G é igual a 100 menos as bases que eu já conheço. Então, eu sei que o total de guanina com citosina é 64%. Beleza? Então, eu tenho uma porcentagem para as duas bases que faltam. E agora, olha só. Essas duas bases que faltam são do mesmo par. Então, suas quantidades são iguais. Ou seja,
basta eu dividir esse valor que dá para as duas juntas em quantidades iguais para as duas. Então, como C é igual a G, então a citosina, por exemplo, é o 64 dividido por 2, que dá 32%. E aí, logicamente, guanina, como é igual a citosina, também vai ser 32%. Então, aqui, olha, partindo de uma única base, seguindo esse raciocínio, eu consigo ter das outras bases também, tá? Agora vamos dar um tempinho, pausa aí esse vídeo e responde o da planta 2. Depois que você responder, volta ao vídeo para ver a resposta. Imaginando que você já pausou e já respondeu, planta 2, vamos lá. Citosina 26%, então guanina também 26%. As duas juntas dão 52%, então o que falta para distribuir entre adenina e timina é 48%. Como A e T tem que ter quantidades iguais, vai dar 24% para cada uma. Beleza? Então, essa é uma questão bem típica, bem básica, sobre relação de Chargaff. Tá? Para eu encerrar essa aula, tem uma questão um pouco mais difícil. Tá? Uma questão da Unicamp, então um vestibular bem concorrido, bem importante, que tem a ver com esse assunto. Olha só. Em certa espécie animal, a proporção de nucleotídeos timina, então, proporção de timina, vamos colocar aqui, é igual a T maior do que zero. Então, se é maior do que zero, é um valor positivo, ok? Não me deu um valor absoluto, não me falou se é 10, 20, 30, mas me deu que é um valor positivo. Então, a proporção de nucleotídeos citosina nesse mesmo DNA é igual a quanto? Aí o que a gente faz com essa questão? Senta e chora? Não, a gente vai lá em frente e resolve, né? Então, primeira coisa, se timina é igual a T, você atribuir o valor T, a incógnita T, a adenina vai valer T também. Não chamei de X, mas aqui essa letrinha T representa um número qualquer, tá? Eu não preciso escrever o número para poder fazer cálculo com ele. Então, se timina é igual a T, a adenina também é igual a T. Para citosina e guanina, eu vou dar uma outra letrinha. Aqui eu vou dar a letrinha X, tá? Então, admitimos valor desconhecido X para citosina e guanina. E lembra, citosina e guanina, como são iguais, é X para as duas. Beleza? Então, resumindo, T da timina mais T da adenina mais X da citosina mais X da guanina, vamos ter que me dar 100%. E 100% é igual a 1 inteiro, né? Aqui eu só tive o cuidado de tornar mais prático, porque eu usei as alternativas falam ali em 1 inteiro menos T, né? 1 menos T sobre 2. Então aqui eu converti o 100% para 1 inteiro, tá? Então aqui eu tenho timina mais adenina mais guanina mais citosina. Beleza? Então eu tenho agora uma expressão matemática básica, né, que eu consigo simplificar. T mais T são 2T. X mais X são 2X. Então, 2T mais 2X é igual a 1. Posso simplificar ainda mais um pouco. Por quê? Se eu quero o valor da citosina, eu tenho que descobrir o valor de 1X apenas, né, não de 2X. Então, para esse 2x virar 1x, eu vou dividir pela metade, né? Porque 2 vai virar 1, dividir por 2. Então, eu vou simplificar mais uma vez, só que agora dividindo pela metade. Então, 2t pela metade é 1t. 2x pela metade é 1x. 1 pela metade é meio. Então, ó, e detalhe, eu estou aqui simplificando, não estou mudando a proporção em nenhum momento, tá? Então, agora eu tenho T mais X igual a meio. Se o X é a citosina e é justamente isso que eu quero, é só isolar o X.
X é igual a meio menos T, porque o meio fica aqui, o T vem para cá com operação inversa, subtraindo. Resposta final, letra D nesta questão, tá? Então, a gente fez aqui um caminho para chegar nessa resposta. Porém, contudo, entretanto, todavia, mas, se eu voltar um pouquinho aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho aqui, o que a gente não falou aqui atrás, ó? Que bases de pares diferentes somadas não tem que dar 50%? Lembra disso? Bases de pares diferentes somadas tem que dar 50%. 50% é a mesma coisa que meio. Correto? Então, se eu quiser achar a citosina, basta pegar esse meio e tirar a timina. Se eu lembrasse disso, eu já vinha para cá direto, ó. Meio menos T, que é o meu 50%, menos o T, que é o que vale a timina. Tá legal? Então, gente, a relação de Chargaff é isso. Firmeza? E com isso a gente encerra esta aula de DNA e relação de Chargaff. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me escrevam, me perguntem. A gente se vê na próxima aula, viu? Um beijão para todos e até mais, galera. Fui!